Senhor ao nosso coração, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, texto bem conhecido. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Capítulo 9, versos de 1 a 7, do profeta Isaías. E eu quero convidá-los nesse primeiro domingo de dezembro de 2020, mês em que celebramos o Natal, o nascimento de Jesus, que é a verdadeira razão do Natal, cantarmos o hino 241, iniciando assim as nossas comemorações, o nascimento de Jesus. Se você puder, vamos nos colocar de pé e louvar o Senhor cantando 241, o nascimento de Jesus.
Adoramos o Teu nome, Pai, porque podemos mais uma vez, no nosso calendário, comemorar o Natal. E sabemos, Senhor, que ao longo dos anos nós temos visto várias transformações nessa celebração tão importante. Existem mesmo, Senhor, posições que advogam, que defendem a exclusão do próprio nome de Cristo do Natal. Isso é algo que nos entristece e percebe-se, Senhor, uma manobra tão maligna em torno desta que deveria ser uma das principais celebrações nossas. Por isso, Senhor, nós pedimos que sejamos esse remanescente fiel, se assim for a Tua vontade, que sejamos esse remanescente a levantar essa bandeira, a mostrar que o Natal é exclusivo de Cristo Jesus. Muda a nossa mente, o nosso coração, e que possamos, a partir de nós, também ver a diferença acontecendo na nossa sociedade, se essa for a sua intenção. Por isso, Senhor, nós pedimos, abençoa-nos, guarda-nos e ajuda-nos a celebrar o Natal da forma conveniente. Oramos agradecidos pela oportunidade que Tu nos dás, no nome de Jesus, a razão do Natal. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Esse é o nosso momento de oração silenciosa, confissão dos nossos pecados, momento em que nos apresentamos diante do Senhor como somos e como devemos nos apresentar diante do Senhor. O que fizemos, o que realizamos, que Deus já conhece. Ele quer uma ação nossa de declaração. Senhor, eu fiz isso e eu não quero mais fazer. Isso se chama arrependimento, confissão para o arrependimento, mudança. E é essa mudança necessária que Deus espera na nossa vida. E quando isso acontece, nós vemos as bênçãos do Senhor nos acompanhando. E o Salmo de número 23 é um salmo de revelação de bênçãos. É interessante que esse salmo não exclui as situações normais da vida. Porque se fosse para excluir as situações normais da vida, o salmista escreveria com outras palavras, e não é assim que ele faz. E aqui ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Significa que eu tenho necessidade de algumas coisas, mas dentro daquelas necessidades que são essenciais, o Senhor sempre intervém e sempre oferece. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, significa que eu me canso, significa que eu também entro no estado de fadiga. Leva-me para junto das águas de descanso, sinal ainda do cansaço, refrigera minha alma. Tem momento em que a minha alma está muito inquieta, em que a minha alma, ela me incomoda, e eu preciso desse refrigério. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Guiar nas veredas da justiça significa que eu posso experimentar, posso ver injustiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou palavra para nos assombrar, ou palavra para nos assustar, mas é uma palavra que todos nós vamos ter que experimentar. Não temerei mal nenhum, mesmo diante do pior inimigo que é classificado por Paulo, que já foi destruído lá em Coríntios. Mesmo diante do pior inimigo, nós não temos o que temer. O teu bordão, o teu cajado são suficientes para conduzir a minha vida, me consolam. E quem é que precisa de consolo? Quem está com aflição. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, comum a todos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda.
por fim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Apenas algumas bênçãos que a gente tirou aqui do capítulo 23 do livro dos Salmos, que podem nos acompanhar, mediante a nossa confissão sincera, aquela nossa declaração genuína do fundo da alma, do coração: Senhor, eu preciso confessar, eu preciso mudar, e eu preciso do Teu amparo. E a oportunidade que nós vamos ter de ter esse momento de oração, esse momento de entrega, esse momento nosso, pessoal. Vamos orar por uns instantes, depois o silêncio será quebrado com uma canção e logo depois estaremos orando em voz audível. Vamos então nos aproximar do Senhor, inicialmente agora em oração silenciosa, depois teremos uma passagem musical e enfim quebraremos o silêncio com oração audível.
Agradecemos, Pai, pela oportunidade que Tu nos dás de pensarmos na nossa vida, de refletirmos naquilo que somos, naquilo que fomos e também, Senhor, projetar aquilo que queremos ser. E Tu sabes, Senhor, que precisamos do Teu direcionamento para não cometermos os mesmos erros, para que o nosso presente seja um presente abençoado e, acima de tudo, abençoador. E será abençoador quando formos canal de bênçãos para o nosso próximo. E assim, Senhor, revendo o nosso passado, tendo um presente guiado por Ti, o nosso futuro, com certeza, será muito melhor. Por isso precisamos, Senhor, desse momento de reflexão, de rever a nossa vida e melhor conduzi-la. Perdoa o nosso pecado, Pai, e nos assiste com a Tua graça. Graça que perdoa, educa, graça que incentiva para o caminho da justiça. Abençoa-nos, portanto, Pai. Oramos agradecidos pelo Teu perdão, pelo Teu consolo e conforto, no nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor ao nosso coração, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, narra o nascimento de Jesus e alguns episódios logo se seguem ao nascimento de Jesus. É por isso que nós vamos ler o capítulo 1, do verso 18 até o final, que é o verso de número 25. E vamos continuar a leitura no capítulo 2 e vamos até o versículo de número 12. Então nós vamos fazer a leitura começando no capítulo 1, lá no verso 18, e vamos estender até o versículo 12 do capítulo de número 2. Leitura alternada, assentados como estamos. Vamos fazer a leitura desse texto, nascimento de Jesus, a visita dos magos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta.
Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. 239, nasce Jesus. Se você puder, vamos cantar, colocando-nos de pé. Nasce Jesus, fonte de luz. Vamos nos assentar em a palavra com a nossa equipe de louvor que estará nos conduzindo nesse momento das nossas dedicações de vidas e também no momento da família no altar. Vamos então continuar adorando e louvando o nome do Senhor sob a direção da nossa equipe. Bom dia, igreja. Eu gostaria de pedir que os irmãos coloquem de pé nesse momento. Gostaria de ler uma passagem com a igreja. Está em Filipenses 4. Eu vou ler do versículo 10 ao versículo 13. Alegrai-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado.
o qual também já tínhamos antes, mas nos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Com essa palavra, eu gostaria de iniciar esse momento de louvor e convidar a igreja que, com os nossos corações gratos, nós possamos estar adorando a Ele, que nos fortalece, que nos ampara todos os dias. Vamos louvar um cântico tantas lutas e tantas dores. Tantas dores, um deserto
levantar a mão que os diáconos irão até os seus lugares. Vamos dar continuidade nesse momento de louvor com o cântico, ele continua sendo bom. Pai Celestial, mais uma vez somos imensamente gratos por estarmos na Tua casa, somos gratos, Pai, por esse grande presente que é a vida. Muito obrigado, meu Deus, pelos ensinamentos do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e que possamos valorizar cada dia. Muito obrigado, Pai, pela bênção que temos de poder Te adorar, Pai Celestial, que possamos verdadeiramente prestar o testemunho de Cristo através do serviço da Tua casa, através do exemplo, através das boas obras. Pai amado, muito obrigado por todas as almas que aqui estão, meu Deus. Tu conheces o caminhar de cada um, Tu conheces o levantar, o deitar, a luta. Que Tu esteja com eles, meu Pai, que eles possam sentir-se abraçados por Ti, que possam, acima de tudo, saber que Tu ama eles e, acima de tudo, que eles podem contar contigo. Abençoe as almas que aqui não estão, meu Pai, para que possam estar no próximo domingo, que Tu possa visitá-los nas suas casas, nos seus lares, nas suas lutas, nas suas batalhas. Pai amado, muito obrigado pela nossa nação, que a nossa nação seja livre, meu Deus. Que Tu possa fazer com que os Teus princípios, através de cada um de nós, do prestar do nosso testemunho, da nossa luta, manter vivo os Teus ensinamentos, que não sejamos enganados, Pai Celestial, ludibriados pelo inimigo. Pai amado, obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, meu Deus, que Tu sabe que sustém a Tua casa. Abençoe a mão de todos aqueles que estão retribuindo. Na realidade, estamos retribuindo, dando uma parcela de tudo aquilo que Tu nos dá, Pai. Muito obrigado. Abençoe todo o conselho dessa igreja, abençoe nosso pastor, abençoe sua família, abençoe todos aqueles que servem na Tua casa, meu Deus. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, de Te adorar. Essa é a oração que elevamos, no nome sagrado de Jesus Cristo.
Amém. Quero convidar você para fazer a leitura comigo de Mateus capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 12 e vamos estender até o verso 17. Mateus capítulo 4, versos 12 a 17. E sempre lembrando o período que nós estamos, o período do Natal. E é por isso até que colocamos como proposta, como título, como tema para a nossa reflexão, o reino está próximo. E aí, como me comportar, o que fazer no reino que está próximo? Capítulo 4, verso 12 ao verso 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Deus abençoe a palavra que nós acabamos de ler, que ela seja poderosa para nos abençoar. Algumas coisas nós não vamos definir hoje, e talvez alguns detalhes a gente tenha a oportunidade de falar mais adiante. E eu estou dizendo isso porque não é intenção nossa esgotar nenhum tipo de assunto. Por exemplo, o reino de Deus. O que é reino de Deus? O que é reino dos céus? Onde está o reino de Deus? O reino é vindouro, o reino já se fez presente. Isso é uma discussão que a gente vê presente nos teólogos. Eu entendo que o reino de Deus está presente, é uma visão minha particular. Deus, a pessoa de Jesus, se faz reino, se faz igreja. E uma vez que a igreja está constituída como grupo, que a gente já viu no mês passado, mas também na individualidade, o reino está presente, é uma representação. É assim que funciona consulado, embaixada. Quando uma pessoa nasce no estrangeiro, numa determinada repartição que representa o seu país de origem, ela é natural. Ela está lá dentro daquele lugar porque ali é uma representação oficial, é o próprio país ali. Quando nós vamos numa viatura, ou seja, numa embarcação, numa aeronave, e estamos em solo estrangeiro, mas dentro daquela embarcação que é pertencente ao país, ali é o país de origem, é a representação oficial. Então o reino de Deus está na terra? Está, através da igreja. E quem é a igreja? A igreja, pessoa jurídica, Igreja Presbiteriana de Inhaúma, pessoa jurídica, Igreja Presbiteriana de outro bairro, Igreja Batista, pessoa jurídica, mas na individualidade também. Então, reino de Deus, para mim, é uma visão minha particular, mas é uma discussão, e como eu disse, a gente não vai esgotar o assunto. Aqui também há um momento histórico. Se você lembrar da leitura de Isaías 9, a gente repetiu parte dela, ou uma referência a ela aqui em Mateus capítulo 4. Se você não estava no início do culto, basta dar uma olhadinha no rodapé. Eu sempre falo que a Bíblia tem algumas colas interessantes, e essas latinhas de rodapé, elas podem ser vistas, e elas nos remetem
àquele ponto, aquela parte da Escritura citada. E aqui a gente vê isso. Na versão que eu tenho, tem essa notinha de rodapé que me reporta ao capítulo 9, versos 1 e 2 de Isaías, onde tem narrativa daquilo que Mateus construiu. Se você olhar um pouquinho acima, aliás, um pouquinho abaixo do título que está na minha Bíblia, você também vê duas referências bíblicas, Marcos e Lucas. Lucas capítulo 1, versos 14 a 15, e Lucas capítulo 4, versos 14 a 15. Eles são mais sintéticos. Marcos e Lucas, dentro do seu interesse, do seu entendimento, fazem uma narrativa muito pequena desse episódio, mas Mateus não. E tem uma razão de ser. A gente, quando se aprofunda um pouquinho mais dentro dos evangelhos, a gente percebe que Mateus escreveu para uma mentalidade mais judaica. E é por isso que ele faz questão de se reportar ao fato histórico, narrado por Isaías, no capítulo 9, e dar esse algo a mais aos seus leitores, porque tinham conhecimento disso. Isso era passado de geração em geração. E quando a gente observa a palavra de Isaías, ele está falando antes daquele primeiro cativeiro, que foi muito devastador na história judaica, que é o cativeiro que aconteceu sob a liderança de Tiglat-Pileser, que era o rei assírio, muito violento, muito cruel, e dizimou o reino do norte. E há uma narrativa lá de Isaías, que é o primeiro Isaías, falando a respeito disso. Olha, essa terra que vai ser devastada, e quando você olha no mapa, você vai ver o norte de Israel, o Mar da Galileia. Olhando assim do lado esquerdo, você exatamente vê Zebulon, Naftali, Cafarnaum, vê essas regiões mencionadas aqui. É só procurar no mapa, é fácil de você identificar. E aquela região foi a primeira a ser devastada pelos assírios. E antes que isso acontecesse, Isaías está falando, olha, nós vamos ver essas tristezas, isso vai acontecer, mas há uma esperança. E a gente vê que um pouquinho mais adiante, essa esperança ressurge. E aqui o mesmo episódio é narrado por Mateus. E agora, num contexto diferente, numa situação diferente, com o próprio Deus presente, não mais uma expectativa, mas a presença do próprio Deus. E com a presença do próprio Deus, a narrativa de Mateus toma vida, dizendo, deixando Nazaré, Jesus deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, uma região muito próxima, e até fala ali da Galileia, né, que era uma região muito habitada por gentios. E quando a gente olha aquela região de Israel, é uma região onde a possibilidade de misturas era muito grande. Se você olhar um pouquinho mais para o norte, você vai se deparar com Síria, Damasco, é outra mentalidade, outra religião, são gentios, não são judeus. E aí a gente tem várias interpretações para essas passagens, que a gente pode trazer para os nossos dias. Uma delas, o reino está próximo, o que fazer? Em primeiro lugar, não tem outra coisa para a gente fazer senão confiar. Cantamos agora há pouco mesmo, a equipe nos trouxe uma mensagem de confiança. Isaías, antevendo algo terrível acontecendo na sua nação, ele diz, o povo que habitava em trevas viu grande luz, e foi capaz até de dizer, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e essa é a nossa esperança. Aqui, com o próprio Deus, a gente observa, se cumpriu a profecia, e a gente sabe
que se cumpriu a profecia, mas os desfechos históricos também não foram bons. Ah, pastor, então você está nos dizendo que o que vem pela frente é terrível? Não estou dizendo isso, pelo contrário, nem espero que seja. Embora nós tenhamos experimentado momentos novos, difíceis dentro da nossa história, embora a gente tenha visto e tenha experimentado uma inversão terrível de valores na nossa nação e no mundo de um modo geral, a gente tem que estar preparado. E a melhor forma de estar preparado para o que vem é confiar. Eu não sei o que vem, mas um país onde defende marginal e diante da morte de um policial é capaz de bater palmas, um país como esse tem muita coisa terrível para trazer à tona. Um país que celebra o errado, que descontinua o que é certo e diz que o errado é o certo, a gente tem que se preparar para coisas piores. Nós temos que nos preparar para males bravios, sem dúvida alguma. E eu creio que essa é uma realidade, é uma grande realidade, triste realidade. Mas quando você vê celebrar o erro e falar que o errado ele tem que prevalecer, e você vê que o certo ele tem que ser descontinuado, que coisa errada. Será que não é por isso que a Bíblia fala tanto de justiça? Será que não é por isso que a Bíblia fala tanto de verdade? Será que não é por isso que a Bíblia aponta tanto o caminho de amor? Para que tenhamos condição de enfrentar o momento que nós estamos enfrentando? Ou estarmos preparados para aquilo que vem? Não sei. Uma coisa a gente observa, e isso está bem claro lá no hino 105 que nós cantamos. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, mas eu sei quem tem crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o dia final. É uma construção daquilo que Paulo escreve em suas cartas, onde ele declara isso, diante de um cenário muito difícil que ele está atravessando. Naquele cenário difícil ele fala, eu sei em quem tenho crido, e isso é importante. Não sabemos o que virá. Nós temos hoje um conjunto de coisas acontecendo que deixam o ser humano de bem numa instabilidade. O que virá? Não sei. Não sei. O reino de Deus está próximo, está diante de nós. O que fazer? Confiar. Confiar que o Senhor da história, que não deixou lá no ano 730 as coisas ruírem de forma absoluta com o seu povo, que sustentou esse povo, que fez com que na história dos homens a plenitude surgisse, como está registrado lá em Gálatas, Jesus nascesse e fosse o Deus presente na terra. O mesmo Deus que sustentou a igreja ao longo de 2 milênios, Ele vai continuar exercendo o seu poder. Mas o que virá sobre nós? Não sei. Por isso, diante do reino que está próximo, o que fazer? Não tem outra coisa senão confiar. Confiar. Esse é o primeiro ponto que nós destacamos nesse mês de Natal de 2020, tão atípico, tão diferente, onde inclusive tem autoridades dizendo que serão presas pessoas que celebrarem o Natal, que comemorarem o Réveillon. Então a gente vê que situação nós estamos aí vislumbrando. E de novo eu digo, quem celebra, bandido, e quem se sente mal diante das autoridades, a coisa
já está mostrando para nós o que pode vir. Mas diante do reino de Deus, não tem outra coisa para o Filho de Deus senão confiar. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui desse texto riquíssimo, preciosíssimo, principalmente porque Mateus, dentro da sua mentalidade judaica, nos enriquece com esses detalhes. Mas eu quero levar lá para o último verso, onde Jesus diz o seguinte: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E outra coisa que a gente precisa fazer é cumprir a nossa missão. E qual é a missão que Deus colocou para nós? A missão que Deus coloca para nós é ser o seu porta-voz, o seu mensageiro. E qual é a principal mensagem que Deus quer? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Diante dessa situação que nós estamos vivendo, em que nós estamos dizendo, não sei o que virá, mas eu confio, que eu seja um porta-voz, que eu consiga mexer com o coração e levá-lo ao arrependimento. E a gente sabe que isso é uma ação do Espírito Santo, não é uma ação minha, mas que eu seja um instrumento usado por Deus para fazer com que o coração se arrependa, para que o coração seja modificado, para que o coração tenha o entendimento adequado daquilo que é a vontade, o desejo de Deus para a sua vida. Diante do reino de Deus, o que Deus está querendo de nós? Confiança, mas também que sejamos os seus mensageiros, porta-vozes. Arrependei-vos. Que usando palavra, que usando exemplo, enfim, que fazendo uso do que somos e do que temos, Deus realize essa boa obra a partir de nós, e que as pessoas vejam essa mensagem: arrependei-vos. E arrependimento significa mudança de comportamento, onde o celebrar o errado passa a ser errado mesmo, onde exaltar aquilo que não deve ser exaltado passa a ser errado. Isso é arrependimento, é voltar para o Senhor, como diz a própria palavra: aquele que fazia determinadas coisas não faça mais. É arrependimento, é mudança de rumo, de comportamento para uma vida que valha a pena. Isso é a luz de Cristo, isso é Natal. Já repararam o que a gente mais faz no Natal? Quais são os desejos do Natal? Alguém já viu alguém falou assim: olha, nesse Natal eu quero que você tenha uma vida infernal? A gente não fala isso, né? Já repararam? Olha, eu quero que você se dê muito mal neste Natal. Quero que você quebre a cara no Natal. A gente não fala isso. No Natal a gente traz lá de dentro as melhores coisas, boas festas, Feliz Natal, muita alegria. É isso que a gente fala. Mas que isso seja a essência da nossa vida, no Natal e em todos os dias da nossa existência. Isso é pregar o arrependimento. Se você tinha um pensamento divergente deste, muda, e agora viva essa essência. Isso é Natal. O povo que jazia em trevas, e a gente vê narrativa aqui de pelo menos 2 episódios seríssimos na história de Israel, em que esse povo experimentou treva mesmo, experimentou violência, morte, falência do Estado. Pode ser isso que a gente está vendo? Não sei. É isso que a gente vai experimentar? Não sei. Será que nós podemos dizer que o Brasil, o Rio de Janeiro, é uma terra de Zebulon, Naftali, onde as pessoas estão vendo as situações terríveis acontecendo? Não sei. Mas os sinais estão aí. Quando a gente vê firma fechando no Rio de Janeiro para abrir em São Paulo, em Paraná, em outros lugares, isso é um grave sinal. Como a gente já falou, quando a gente vê
pessoas dizendo frete grátis para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. Isso é um sinal, e a gente não vê as autoridades abrindo os olhos para isso. Então pode ser sim que nós estejamos daqui a alguns anos reclassificando e dizendo terra do Rio de Janeiro, que viu isso, que está dizendo aqui. Mas a gente não vê as autoridades se mexendo e observando esses detalhes. Não sei o que virá, mas, como eu disse, arrependei-vos. Essa deve ser a nossa mensagem, para que isso não se concretize, mas que o espírito de Natal, que nós mencionamos aqui, que é apresentado como paz, alegria, felicidade, prosperidade, seja a nossa realidade. Essa história triste de Israel, por 2 vezes, que não seja também uma narrativa que se aplique a nós. Eu espero sim ver novos tempos, novos dias, momentos melhores, momentos de paz, de verdadeira justiça, onde o arrependimento é a marca registrada daquele que andava errado e se conduz agora no caminho diferente. Não sei se a gente vai viver isso, mas de posse do reino de Deus, eu tenho que confiar e tenho que fazer a minha parte. Que esse seja o Natal assim, onde eu tenho consciência do reino próximo, do reino que está, não do reino que virá, mas do reino que está, e de posse que eu confie, mesmo diante de um cenário difícil, que haja confiança, e mesmo diante desse cenário difícil, que eu seja uma voz, nem que seja aquela voz contrária, todo mundo assoprando numa direção, mas que eu esteja assoprando do lado contrário, do lado certo. Que Deus nos abençoe e que sejamos peças especiais nesse Natal. O Natal precisa ser celebrado na sua essência, e que Deus nos conserve e nos use e nos capacite e nos coloque como celebrantes do Natal da forma correta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu sei que não está de noite, mas a gente vai cantar uma música que fala de noite de paz, é uma referência a um período. E eu quero que a gente transforme essa música, muito conhecida nossa, numa oração também. Que seja esse o nosso desejo, paz, que seja esse o nosso desejo, amor, e que para isso nós sejamos mensageiros do arrependimento. Quem sabe um arrependimento que precisa acontecer no nosso coração para ser transferido ao outro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos ficar de pé? Vamos cantar então a mensagem que está registrada no hino 243. Noite de paz, noite de amor, ó que belo resplendor ilumina o menino Jesus. No presépio do mundo, eis a luz, sol de eterno fulgor. Louvemos ao Senhor.
nós estamos vivendo, né? Nós podemos dizer aquilo que está registrado na Bíblia. Até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ampara e o Senhor nos alegra. E nós nos alegramos, porque no dia 3 a Dona Maria completou seus 87 aninhos. A gente não costuma falar a idade de senhora, mas a senhora não tem problema quanto a isso. A senhora tem 87 com uma carinha de 50, né? E nós nos alegramos muito, né? No dia 3 a Dona Maria fez aniversário, completou 87 anos de vida. E eu mandei até para o Pedro, né? Vida abençoada e vida abençoadora. Abençoada é quando a gente recebe, né? E abençoadora é quando a gente consegue transferir, a gente se torna canal de bênção. Então louvamos ao Senhor pela vida da Dona Maria. Que Deus abençoe a sua vida, é a nossa oração. Louvamos o Teu nome, Pai, pela bênção deste momento, pela oportunidade que Tu nos dás. E queremos, Senhor, celebrar a vida em Cristo Jesus. Glorificado seja o Teu nome, que possamos, Senhor, ter um coração grato pela salvação em Cristo Jesus. Nós Te adoramos, Pai, e queremos que a celebração do Natal seja algo constante em nossas vidas, não somente nesse mês de dezembro, mas na nossa vida, que saibamos celebrar Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, e despede-nos com a Tua graça, com a Tua bênção. Assim nós oramos, agradecidos na mediação de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Sede fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Que a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. E que a graça eterna, maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a razão do Natal, que essa bênção esteja sobre nós e acompanhe o povo do Senhor espalhado na superfície da terra, agora e para todo sempre. Amém.